Gênesis 1, 27, 28 e 3,16. Diz assim, Gênesis 1, 27, 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 3, versículo 16. E disse o Senhor Deus à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Os irmãos podem se assentar, amém? Nós vamos falar hoje sobre as mães, mas eu quero que você preste muita atenção na mensagem do Senhor hoje, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre ela tem um apontamento para Jesus e para a sua igreja. Desde a primeira página, como nós lemos aqui. A primeira página da Bíblia é a criação de todas as coisas. Quando se fala, por exemplo, da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, já está subentendido, já está estabelecido implicitamente que Deus já existia antes de criar qualquer coisa. Porque antes de qualquer coisa existir, Deus estava lá para criar. Quando algo começou a existir, alguém fez algo. Então, subentende-se desde o primeiro verso que Deus é eterno. E quando nós lemos o verso 26 do capítulo 1, nós lemos 27 e 28, mas o 26 diz que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está falando no plural. Deus, ele não está sozinho, mas Deus também não está falando com anjos, porque os anjos, eles têm a sua composição diferente da dos homens. Deus também não está falando com animais, porque os animais são inferiores ao homem, que Deus está ali para criar, estabelecendo criar. Então Deus está falando com quem? Deus está falando com a Trindade. Embora Moisés escreveu isto aqui, não soubesse disto, mas Deus já estava movendo pelo Espírito Santo Moisés a escrever desta forma. Moisés escreve aí que quando eu fui fazer o homem, eu disse no plural, eu disse façamos, eu não disse que eu farei o homem, eu disse façamos. Moisés escreveu, mas nem perguntou para Deus por que é plural, não é? Porque na cultura judaica daquela época, era normal falar de um soberano no plural, como hoje ainda se refere a um rei dizendo vossa majestade, é plural, mas é um rei só. Então Moisés não perguntou por causa disso, porque na mente de Moisés, ele falou, Deus deve estar falando que ele é um rei, então ele é plural, vossa majestade, deixa para lá. Então ele não perguntou, mas Deus estava, com isto aqui, Deus estava mostrando lá na frente, que ele ainda não tinha revelado, que ele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é conforme esta imagem, esta semelhança de um ser plural, de um ser comunitário, que Deus estava criando o homem. Então o Filho já estava ali. Quando Deus disse assim no verso 3, haja luz, fiat lux. Quando Deus disse haja luz, Deus estava na realidade falando com o seu Filho. Não a luz. Veja bem, não era a luz. Jesus não era a luz, Jesus era o haja. A luz, Jesus sempre foi. Quando Deus foi criar a luz, ele olhou para Jesus, ele falou assim, nossa, meu filho é bonito, ele parece com a luz, vou criar a luz. Não foi o contrário, que Deus fez a luz e falou, olha como essa luz agora parece com meu filho. Não, Deus pensou no filho dele primeiro. Então quando Deus dizia, haja, isto era o filho dele. A luz era só para parecer com ele. Jesus é a ação de Deus. Jesus é a palavra, é o verbo em ação. O verbo é a palavra em ação. Haja é uma ordem, é um imperativo. Então toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a palavra de Deus está apontando para o Filho de Deus. E esta é a realidade da Bíblia. As pessoas falam assim, olha,
Você devia ler a Bíblia, porque a Bíblia é o manual do homem. Ela não é o manual do homem. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. A Bíblia não é sobre nós, é sobre Deus. Ela vai incluir nós por causa do amor de Deus, mas é sobre Deus. A Bíblia revela o plano, revela. A Bíblia é sobre o plano de salvação, não é. A Bíblia é sobre a glória de Deus. A Bíblia é sobre o Filho de Deus. A palavra de Deus é sobre o Filho de Deus. Ela envolve essas outras coisas, mas o propósito dela é este. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, ela pergunta assim: qual que é o fim do homem? Qual que é o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a coisa não está em nós, está em Deus, é para a glória de Deus. Agora, para nós gozarmos Deus para sempre, desfrutarmos de Deus para sempre, é preciso de relacionamento. E este relacionamento não acontece do Deus Santo com o homem pecador. É preciso resolver o problema do pecado. Então vem toda a palavra de Deus falando como que Deus providenciou isto, mas sempre apontando para o seu Filho, porque foi o Filho de Deus que resolveu isto. Não foi nós, não fomos nós. Então, assim como tudo na Bíblia aponta para Jesus e sua igreja, porque Deus sempre teve na mente dele esse negócio. Tudo é meu filho. E a sua igreja, o corpo dele, a esposa dele. A Bíblia fala várias figuras sobre a igreja: esposa de Cristo, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo. A igreja, ela tem várias figuras. E Deus estava sempre pensando na igreja para entregá-la um dia para o seu filho. Então todas as coisas na Bíblia apontam para Cristo e para a sua igreja. E não é diferente com a maternidade, não é diferente com as mães. Deus criou a mulher para que ela fosse o canal através do qual a vida de Deus, a vida biológica de Deus, seria distribuída aos homens. Veja, as pessoas acham assim: a vida biológica é natural, a espiritual é de Deus. Não, a biológica é de Deus. Só pode, haver toda aquela fertilização, os zigotos, a formação dos cromossomos, as informações de DNA, todas estas coisas só podem existir, só podem acontecer, porque a razão de Deus, que é o Logos, a lógica de Deus, que é Jesus, estabeleceu isto. A Bíblia diz em Colossenses 3, verso 2, que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, tudo que o homem sabe sobre biologia é por causa de Jesus, está escondido em Cristo. Tudo que o homem descobriu sobre matemática, física, psicologia, filosofia, qualquer outro estudo que o homem fez, arqueologia, arquitetura, qualquer coisa, está escondido em Cristo, a sabedoria disso tudo. A sintonia fina do universo, por exemplo, isso mostra a inteligência de quem o criou. Isso mostra a teleologia, ou seja, o propósito, o fim para o qual estas coisas existem. Não é teologia, é teleologia, por causa do grego telos, que significa fim, finalidade, propósito, objetivo. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para um propósito, para um objetivo. Por isso as coisas funcionam. Vocês sabem que se a Terra fosse um pouco mais próxima do Sol, não haveria vida por causa do calor terrível. Ela seria improdutiva, não haveria vida. Se ela fosse um pouco mais distante, também não haveria, por causa do frio. Deus colocou na medida certa para que houvesse a vida. E essa vida fosse mantida. Então a vida biológica também é de Deus, não é só espiritual. E a mãe foi o meio que Deus utilizou para trazer a vida dele biológica para o homem, para o ser humano. Agora veja como Deus é amoroso, como Deus é misericordioso, porque se o homem nasce pecador, ele devia ser fulminado na hora que nasce. No entanto, Deus deixa os homens viverem. Porque Deus é santo, Ele não pode viver com o pecado nem com o pecador. Mesmo assim, Deus deixa os homens viverem. Eles saem do hospital todo enrugadinho, a mamãe fala que lindo, e abraça seu filhinho e sai dali, ele cresce 10, 20, 30, 80 anos, está ali com a sua mãe, vão morrendo por alguns motivos, envelhecimento de células, acidentes, doenças, enfim, tem um monte de motivo para a pessoa morrer, mas Deus deixa viver muito tempo. Isso é a graça de Deus, porque na realidade nasceu, tinha que morrer. Então não existiria ninguém, nem mesmo a mãe,
não deveria haver para poder produzir a vida. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus permite estas coisas? Porque Deus, Ele sempre quis revelar o Filho dele e a igreja dele lá na frente. Por isso Deus deixou. Ele falou, olha, mesmo a mulher pecando, a gente viu aqui, em Gênesis 1, Deus fala que eles deveriam crescer, multiplicar e encher a terra. Em Gênesis 3, eles pecaram contra o Senhor, mas mesmo assim Deus disse, vocês vão continuar procriando, multiplicando. Agora a coisa vai ser diferente porque você terá dores. As dores do parto. Mesmo assim, Deus permite que as pessoas vivam, que elas procriem, que elas cresçam e tal. Por que Deus faz isto? Porque através da igreja, Deus também distribui sua vida espiritual aos regenerados. Jesus falou com Nicodemos assim, olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo. Então, veja, irmãos, a ideia de Deus não era que os homens nascessem da mãe. A ideia de Deus é que os homens nascessem para a glória, para entrar no céu. Agora, nascer da mãe é apenas uma figura daquele nascimento que leva a gente para o céu. Assim como o nascimento da nossa mãe nos insere na terra, o nascimento do Espírito de Deus nos insere no reino de Deus. Então Deus está pensando na realidade, quando as crianças nascem, Deus estava pensando assim, olha, assim também farei nascer novas criaturas para morarem comigo, para serem meus filhos, para serem irmãos de Jesus. Então hoje nós vamos ver isto, de que maneira a geração materna tem a ver com a geração espiritual, e como Deus usa a mulher para atingir este propósito. Em primeiro lugar, a semente humana e a semente divina. Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz, o homem à sua imagem, diz, homem e mulher os criou, não é? Então, por que essa diferença? Porque o homem, ele carrega a semente. A palavra semente vem de sêmen. O homem, ele carrega a semente e a mulher é o depositário desta semente. Então, quando existe o encontro do espermatozoide com o óvulo, então existe a fecundação. Ali começa a geração da vida. A mulher, ela é o depositário, é onde aquilo vai ser gerado, onde aquela vida vai ser desenvolvida para depois ser colocada à luz. Por isso que tem crase no ar, né? Deu à luz, porque está colocando do escuro para o claro. Então ela deu a luz ao filho. Então, para que ela possa um dia dar a luz, é necessário que haja primeiro um preparo, uma formação, um desenvolvimento para que a criança esteja preparada para estar do outro lado. Assim também é o novo nascimento. O novo nascimento, qual que é a semente dele? A semente dele é divina. A semente é de Deus. Ela não pertence à igreja. A igreja também, como a mulher, ela é o depositário, onde Deus coloca a semente dele para que ela seja anunciada pelo Evangelho e novas vidas sejam geradas dentro da igreja. Não me refiro ao templo, né? Eu falo de nós, as pessoas, nós, a igreja. O apóstolo Pedro, ele diz na segunda carta, no capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, está vendo? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo que tudo que nós precisamos para viver uma vida nova já nos foi dado em Deus. Já nos foi dado por Deus. Pelo seu divino poder já nos foi dado. Agora nós só podemos viver esta vida diferente, essa nova vida, porque a divina semente foi colocada em nós. A natureza divina foi colocada em nós. Veja, o apóstolo João diz isto também, ele fala na primeira carta, capítulo 3, versículo 9, ele diz que todo aquele que é nascido de Deus, veja bem, não é nascido da mulher, do homem, ele diz todo aquele que é nascido de Deus, ele está falando não mais do nascimento biológico, mas do nascimento espiritual, não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Veja,
o homem, o ser humano, quando ele só tem a semente humana nele, ele é resultado do processo fecundativo do seu pai e da sua mãe, ele é um pecador. Por natureza ele é um pecador, e a sua natureza pecaminosa o leva, o conduz à prática do pecado. Veja, ele, como disse Santo Agostinho, ele não é pecador porque ele peca porque é pecador. A genética do pecado está nele e ele vai praticar o pecado por causa daquela genética. Ele é escravo da sua natureza. Mas o apóstolo João está falando aqui que o que é nascido de Deus, veja bem, ele já tem o germe de Deus, o sêmen de Deus, a semente espiritual é colocada nele, ele é nascido de Deus e João diz, ele não vive na prática de pecado. Ele não vive porque o que permanece nele é a divina semente. Não é mais a semente humana, óbvio, é a semente humana, porque somos homens ainda, somos seres humanos, somos pecadores. Você diz, por que eu sou nascido de Deus e ainda peco? Porque ainda estamos restritos ao nosso corpo do sêmen do nosso pai, do óvulo da nossa mãe. Por isso ainda pecamos. Mas quando Cristo nos encontra, Ele coloca em nós a semente de Deus, a semente espiritual. E esta semente espiritual nos é dada uma nova natureza. Veja, então, dentro de nós, duas naturezas habitam. É por isso que com esta nova natureza, nós não desejamos o pecado. Embora com a antiga natureza, nós desejamos o pecado. Por isso que ainda há essa luta na vida de um crente. Na vida de um ímpio que não é crente, não existe essa luta, porque ele peca e não está nem aí. Ele tem algum remorso, por exemplo, quando mata o primeiro, depois para matar do segundo para lá, ele não tem mais nada. A vida se torna banal para ele. Agora o crente não. Embora com a natureza humana ele deseja o pecado, com a natureza divina ele deseja as coisas de Deus e abomina o pecado. A questão para uma vida espiritual de santidade, isso falando fora da mensagem, só para... Você quer ser uma pessoa santificada? A pessoa santificada alimenta a natureza divina. Ela deixa morrer de fome a natureza humana pecaminosa. Ela não atende às suas inclinações. As inclinações existem. Nós gostamos de mentir, nós gostamos de cobiçar, nós gostamos de furtar, nós gostamos de odiar, nós gostamos de invejar, nós gostamos de falar mal dos outros, nós gostamos de um monte de coisa que pertence à natureza adâmica. Mas estas coisas precisam morrer de fome. Então, nós precisamos alimentar as coisas que têm a ver com a natureza divina. Muito bem. Então, quando o apóstolo João diz isso, ele está falando de alguém que a divina semente vem e é colocada na igreja. Agora, a igreja é o depositário desta semente, assim como a mulher é o depositário da semente do homem. O sêmen divino é o evangelho. Amém? O sêmen divino é o evangelho, é a palavra da verdade. Vamos ler Tiago, a carta do irmão de Jesus, capítulo 1, verso 18, ele fala assim, pois, presta atenção neste versículo, pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Irmãos, a primeira coisa que Tiago está dizendo é que foi conforme o querer de Deus. Aqui exclui o querer humano. Aqui não tem participação do querer humano. As pessoas, elas questionam muito sobre isto. Será que, não, eu quero Deus, o dia que eu quiser Deus, quando eu quiser eu vou a Deus. Olha, a Bíblia chama isso aqui de nascimento, de geração de uma criança. Eu pergunto para você, até no mundo natural, você escolheu nascer? Você quis? Você influenciou seus pais para que eles gerassem você? Não. Se nem no natural você conseguiu ter participação, e no espiritual então, menos ainda. Por isso Tiago diz aqui, segundo o querer dele, de Deus. Então está excluído o querer humano. Ele fala, Ele nos gerou. Então quem faz a geração do homem é Deus, a espiritual, tanto quanto a biológica. Deus é que faz a nossa geração. Porventura você também se gerou dentro do ventre de sua mãe? Não. Isto veio por motivos
externos a você, fora de você, quanto mais espiritualmente. Aí que você não vai conseguir mesmo. Ele nos gerou. Agora, primeiro Tiago fala qual que é a partir de quem vem o desejo? Vem de Deus. Segundo, ele fala quem é que faz isso, ele diz que é Deus. Terceiro, ele fala através do que Deus faz isto, e ele diz que é pela palavra da verdade. Então a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Deus, é que é a semente divina. É o Evangelho. Portanto, se você diz assim, olha, não, mas eu aceitei Jesus quando eu estava assistindo um filme, o filme falou comigo, eu aceitei Jesus. Não existe isso. A divina semente, ela vem pelo Evangelho, pela palavra do Evangelho. Eu fiz uma prova com Deus. Né? Deus fez um milagre na minha frente. Meu filho ia morrer, e eu falei, Deus, se tu existe, meu filho agora vai sarar. E ele sarou, agora eu sei que Deus, isso também não te converte. Isso apenas, veja, é grandeza de Deus, mas não é o Evangelho. Você já percebeu a diferença em Atos 2? Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120, que eles começaram a falar em outras línguas, eles não pregaram em outras línguas. Lá está escrito que eles falaram em outras línguas as grandezas de Deus. Depois que o povo ficou, mas como é que ele sabe falar a nossa língua? E teve aquele alvoroço. Uns falavam era vinho e tal. Depois Pedro toma a palavra, então ele prega o Evangelho. Depois é que vem o Evangelho. Aquelas pessoas não se converteram porque viram eles falando em línguas. Aquelas pessoas se converteram porque Pedro pregou o Evangelho para eles. Então, milagre, experiência, essas coisas não converte ninguém. O que converte é a pregação do Evangelho. Porque a divina semente, ela é a palavra de Deus. Disse aqui. E o propósito, Tiago finaliza o versos 8. Para que fôssemos como que primícias da sua criação. Ou seja, ele não diz que nós seremos primícias. Porque a primícia de tudo é Cristo. Ainda que Cristo nunca foi criado, mas ele é a primícia no sentido de que ele é o primogênito de Deus, ele tem o direito de tudo que pertence a Deus, ele tem o direito. Então nós somos como que primícias. Tiago está dizendo, Deus nos gerou pela palavra dele, para que nós fôssemos como o filho dele é, para que sejamos irmãos dele. Porque não tem como você ser irmão de Jesus somente com a natureza que você herdou de sua mãe. Não tem como. Você precisa herdar a natureza do céu, senão você não é irmão de Jesus. E a igreja é o que gera isto. A palavra do Evangelho é a semente divina, mas a igreja gera. Veja, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, ele fala assim para os coríntios, versículo 15. Ele fala assim, porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Veja, Paulo está dizendo, Deus colocou em mim uma semente divina, que é o Evangelho, e eu, ao pregar o Evangelho para vocês, eu fiz essa inseminação. Vocês foram gerados quando eu preguei o Evangelho para vocês. Então veja, a igreja é aquilo que Deus, quando criou a mulher, ele pensou. Ele pensou assim, eu vou criar a mulher, porque é o homem, Adão. Quando Deus criou Adão, ele estava pensando em Cristo, né? Então ele fala assim, Adão, quando ele colocar o sêmen, a semente dele dentro de Eva, Eva vai ser a depositária, ela vai gerar um filho. Então assim também, a palavra do meu Evangelho será a semente que eu vou colocar na igreja, no meu povo. E quando eles proclamarem, essa semente vai entrar pelos ouvidos das pessoas que eu quero salvar e elas vão se converter, elas vão nascer de novo. Deus estava pensando nisso quando ele fez a mulher com a capacidade de gerar. Segunda coisa que nós vamos ver agora. Por que então Paulo diz que a mulher vai ser salva dando à luz? Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz assim, todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Todo mundo atualizado aí? Ninguém com a versão corrigida?
Euclides, a sua é daquela de espiral? A Thompson? Então, pode vir aqui, por favor. 2,15. A Thompson, ela é versão contemporânea, bem parecida com a corrigida. Diz assim: todavia salvar-se-á dando à luz filhos. Aqui está escrito nessa versão: se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Tá bom, só para mostrar para os irmãos que Paulo dá a impressão que a mulher vai ser salva se ela tiver filhos, né? Aí fala: meu Deus, e as mulheres que não têm filho, como é que faz? As mulheres estéreis, incapazes de ter os seus filhos, como é que é? Será que ela vai ser salva? A Bíblia atualizada, ela traduziu preservada, mas o grego é soteros. A palavra soteros significa salvação. Então a mulher será salva. E através de sua maternidade, Paulo está falando, a sua missão de mãe é dando luz filhos. Então as pessoas perguntam: e agora? Como é que faz? O homem é salvo pela fé e a mulher é salva pelo parto, não é? Na realidade, nós temos que excluir esse pensamento, porque esse pensamento não é bíblico. Ninguém é salvo por obras, por dar luz filhos. Outra, ninguém é salvo por qualquer coisa que proceda de sua natureza biológica. Tem gente que diz assim, veja, só um exemplo para os irmãos entenderem. Quando Jesus está falando do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tem uma bem-aventurança que Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí o cara já pensa naquele cara mansinho, não é? Que não briga com ninguém, que tudo que todo mundo fala com ele, ele releva, ele não está nem aí. É um cara de bom coração, a gente fala assim. E a pergunta é: será que Jesus está dizendo que um cara tranquilo e manso, ele tem mais condição de ser salvo do que um cara brabo? É isso que Jesus está falando? Não, não é. Então, nós muitas vezes não entendemos, e poucas pessoas pregam nas bem-aventuranças, porque não sabem o que significa. E outros, quando pregam nas bem-aventuranças, sem saber o que significa, ensinam errado. Porque diz, por exemplo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ó, meu irmão, tá vendo? Você está chorando hoje pelo teu sofrimento. Você está chorando hoje porque você perdeu seu parente, seu amigo, né? Faleceu. Nossa, quanta dor. Sabe? Você vai ser consolado. Aí todo mundo, é verdade, e chora de novo. Mas não é isso que Jesus está falando. Então, se nós não entendermos o que a palavra de Deus fala, em muitos casos nós vamos chegar a conclusões absurdas. Por exemplo, a mulher vai ser salva porque ela teve um filho. Não é isso que Paulo está dizendo. Não existe característica humana, natural nenhuma, que faça com que Deus nos dê a salvação por causa daquilo. Senão a salvação seria pelas obras ou por alguma virtude inata com a qual nós nascemos com ela. Observe que no final do versículo o apóstolo Paulo acrescenta as virtudes cristãs: fé, amor, santidade e sobriedade. O apóstolo Paulo está dizendo que a mulher será salva por sua missão de mãe se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso, diz aqui na nossa versão. Agora, o que o apóstolo Paulo quer que as mães entendam é que elas foram constituídas para representarem um papel grandiosamente emblemático. Elas representam a igreja de Cristo, através de cujo ventre nascem os regenerados. Isto é um privilégio. Quando nós lemos em Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer: mulheres, sede submissa a vosso marido, como ao Senhor. Depois ele diz: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. E quando Paulo vai discorrendo sobre o relacionamento marido e mulher, relacionamento marital, ele usa Cristo como exemplo. Ele diz: como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para lavar, santificar, não é? Pela palavra, pela água da palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. E o apóstolo Paulo diz que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. E ele diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. É por isso. E ele diz assim: porque nós somos membros do seu corpo. E no grego está escrito: carne da sua carne e osso dos seus ossos. Paulo está pensando em quê? Em Gênesis. Paulo está pensando que a união do homem e da mulher no casamento é a união de Cristo com a sua igreja.
Porque na realidade, a única vez que a Bíblia fala, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, foi lá em Gênesis, quando Adão viu a sua mulher pronta. Então, quando Deus fez o casamento no Jardim do Éden, ele estava pensando em Cristo e sua igreja. Assim como a mulher foi arrancada da costela do homem, a igreja foi tirada do peito lancetado de Cristo que sangrou na cruz. Deus sempre pensou lá, em Cristo e sua igreja. Agora também, quando a mulher entende que ela, como esposa, é sujeita ao marido, porque ela representa uma igreja que é sujeita ao seu Senhor, a Cristo Jesus, a submissão, ela passa a ter uma alegria para a mulher. Ela fala assim, meu Deus, eu ser submissa porque eu represento a igreja, isso é muito maravilhoso. Eu quero sim ser submissa para representar a igreja, porque ela é submissa ao Senhor. E a honra que a mulher dá ao seu marido na sua submissão é a honra que a igreja dá para Cristo em sua submissão. E quando, inversamente, a Bíblia diz, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, também não fala muito aqui de um privilégio, mas de uma responsabilidade. Fala que o homem, é muito mais difícil para um homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, do que para uma mulher submeter ao seu marido como a igreja submete a Cristo. É muito mais difícil. As mulheres brigam por causa disso, elas falam, por que para nós sobrou isso, submissão? Porque é mais fácil, minha filha. Deus considerou, como diz Pedro, lá 1 Pedro 3,7, o vaso mais frágil. A mulher, por ser um vaso mais frágil, Deus colocou a parte mais fácil para ela. A parte mais difícil é para o homem. Representar Cristo em sua casa, representar Cristo lá fora, Cristo na igreja, Cristo em todo lugar que ele tiver. É como se a mulher pudesse olhar para o seu marido e falar assim, esse meu marido parece com Jesus. Em tudo que ele faz, em tudo que ele fala, como ele procede, em tudo que ele vive, ele parece. E nós somos assim? Nós conseguimos isto? É claro que não, isto foi muito mais difícil para o homem. Agora, com relação à mãe, também é a mesma coisa. Paulo não está dizendo que ela vai ser salva por causa da luz, que ela dá a luz aos seus filhos, mas o apóstolo Paulo está dizendo, irmã, entenda isto agora. Deus chamou você para a maternidade porque quando Deus olha para uma mulher dando a luz, Ele lembra de sua igreja, pregando o evangelho e almas se convertendo. Você é um protótipo disso. Você é um modelo disso, minha irmã. As mães deveriam olhar para os seus filhos a partir de hoje de um modo diferente. Ela olhar para o seu filho e lembrar, assim como eu gerei meu filho, a igreja do Senhor gera filhos para Deus. Assim, mãe, você poderia olhar para o seu filho hoje e cuidar dele como se ele fosse um crente. Porque é isso que a igreja gera. Ela gera crentes. Isso é um privilégio maravilhoso. E finalizando hoje, eu quero dizer então, como as mães cristãs deveriam olhar para a sua maternidade. Jesus, ele disse que para entrar no reino tem que nascer do quê? Da água e do Espírito. João 3,5. Ele disse para Nicodemos, Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Observe, Jesus está falando para Nicodemos que, olha irmãos, nascer, veja, este verbo continua o mesmo, nascer da mãe, nascer do Espírito. E carnalmente, vamos falar biologicamente, quando nós nascemos, quando nós somos gerados, o que tem dentro do útero da nossa mãe? Além da placenta tem o quê? O líquido amniótico. Nós somos gerados ali dentro, da água. Somos gerados na água amniótica. Mas Jesus agora utiliza esta questão biológica para falar com Nicodemos da questão espiritual. Ele diz, você, Nicodemos, já nasceu do líquido amniótico da sua mãe, você já nasceu do útero da sua mãe. Agora falta você nascer da água espiritual. Veja, eu estava olhando no texto grego lá para tentar entender, porque tem um monte de ideias sobre o que significa nascer da água do Espírito, né? Uns falam a água é o batismo, o Espírito é o batismo do Espírito Santo. Outros falam, não, a água é o nascimento carnal, o Espírito é o nascimento espiritual. Outros dizem, a água é isto e aquilo. A água é a palavra de Deus, porque fala lá que a água é a palavra. Aí foi olhar no texto grego, a frase construída lá é a mesma forma que constrói a frase de pastores e mestres, apóstolos e profetas, a mesma coisa. Está lá, água e Espírito. Não está da água e do Espírito, não está.
Está da água, que também é o Espírito. Essa construção no grego, ela mostra que ambas as palavras têm o mesmo significado. Quando Jesus disse que não nascer da água, que também é o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Assim como ele disse lá que ele constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, que também são mestres. Ele não está dizendo que pastor e mestre é diferente. No texto grego não tem para pastores e para mestres, não. Pastores que também são mestres. Assim também, como ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele não está dizendo do fundamento dos apóstolos e dos profetas, que são duas classes diferentes. Ele está dizendo dos apóstolos que também são profetas. Portanto, ali não está falando dos apóstolos do Novo Testamento e profetas do Velho, não. Está falando das mesmas pessoas. Assim, quando Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, nossa Bíblia traduziu assim, da água e do Espírito, como se fossem duas coisas diferentes, mas no grego eles são a mesma coisa, da água que também é o Espírito. Então Jesus está falando que o Espírito Santo de Deus, ele seria derramado como água sobre nós. Isso está em Isaías 44, verso 3, isso está em Ezequiel 36, 26 e 27, quando ele diz, 25, né? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. E ele diz, e porei o meu Espírito dentro de vós. Então a água que Nicodemos entendia do líquido amniótico agora é transferido para a água do Espírito, que vai gerar uma nova criatura, um novo coração naquele que crê na palavra de Deus. Isso que Deus estava pensando quando ele fez uma mãe. Veja o que Paulo diz a Tito, pastor Tito 3, verso 5. Paulo diz assim, não foi por obras, no caso não é que Deus nos salvou, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3,5, o apóstolo Paulo compreende a fala de Jesus com Nicodemos e traduz ela aqui para Tito, dizendo, Tito, nascer da água é o lavar regenerador do Espírito Santo. Uma gestação humana, ela deveria sempre lembrar as mães que elas foram escolhidas desde a criação para representarem as que dão vida aos novos convertidos. Observe em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo, ele sentia dores de parto pelos Gálatas, até que Cristo fosse formado neles. Ele diz assim, meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Por que Paulo está dizendo isto? Paulo está falando que, quando ele olhava para os crentes Gálatas, ele tinha sentido uma dor espiritual de parto por eles, porque ele havia pregado o evangelho, e os Gálatas se converteram, tá certo? Então, nasceu crente ali. Aí Paulo, passou a dor de parto. Só que Paulo viaja, vai embora. Quando ele fica sabendo, os Gálatas estão querendo voltar às tradições das leis judaicas. E aí Paulo fala, estou sentindo outra dor de parto. Porque esses camaradas não entenderam o evangelho. Ele diz, irmãos, eu estou sentindo dores de parto de novo. Por isso que ele coloca de novo. Por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Vocês foram formados em Cristo, mas Cristo não foi formado em vocês. Vocês ouviram o evangelho e se converteram, porém, falta Cristo ser formado em vocês. Então ele sentia dores de parto. Filemon, versículo 10, Paulo escreve para Filemon sobre um escravo de Filemon que estava ali, chamado Onésimo. E no versículo 10, Paulo diz para Filemon assim, olha Filemon, o teu escravo Onésimo eu gerei aqui nas minhas prisões. Paulo diz que gerou aquele escravo na prisão. Então, mães, olhem para os seus filhos como figuras dos crentes e cuidem deles como tais. Não despreze seu filho, não deixe seu filho ao léu, não abandone o seu filho, não entregue seu filho ao pecado, não entregue seu filho ao mundo. O ditado que existe aí fora é que nós não criamos filhos para nós e sim para o mundo. Não é verdade, nós não criamos filhos para nós criamos para Deus. Então, irmãos, quero encerrar dizendo que o propósito eterno de Deus sempre foi, Romanos 8, 29, ter muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Este é o propósito eterno de Deus. Deus não queria só um filho, Deus queria muitos filhos. Em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho o quê? Unigênito. Mas lá em Romanos 8, 29, ele diz que ele
conheceu muitos outros, amou muitos outros na eternidade, para que Jesus Cristo fosse o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nunca quis um filho só. O unigênito passa a ser primogênito. O único gerado passa a ser o primeiro gerado, porque os demais seriam gerados por sua palavra. E agora Deus tem uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E o que nós precisamos entender é você dizer assim: mas pastor, eu não sou nada igual a Jesus. Eu não tenho nada parecido com ele, a não ser a barba, né, Fernando? A barba minha é igualzinha de Jesus, Fernando fala. Às vezes a gente pensa: pastor, não tem nada comigo, não tem nada em mim que parece com Jesus. Vou dizer uma coisa para você. Pode não ter agora, mas a semente que estava em Jesus, que é o Espírito Santo. Veja, Jesus Cristo foi o único filho no mundo que nasceu de uma mulher que a semente não foi do homem. A semente que gerou Jesus em Maria, até biologicamente, Jesus Cristo veio de uma semente divina. Foi o próprio Espírito Santo que gerou Jesus dentro de Maria. Então este mesmo Espírito que gerou Jesus dentro de Maria, entrou em você quando você creu nele. Paulo diz isso em Efésios 1:13, que quando nós ouvimos a palavra do Evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo foi colocado dentro de você. Então, fica tranquilo. Se a semente foi plantada, a árvore vai ser igual. É por isso, meus amados, que um dia nós seremos semelhantes a Jesus. Agora, Deus já nos chama a sermos semelhantes a Jesus aqui agora. Deus já nos chama a ser semelhantes a Jesus na imitação, na prática. Sabe, quando um filho olha para a profissão do pai, e ele diz: meu pai é marceneiro, então ele pega ali muitas ferramentas de brinquedo. Meu pai é caminhoneiro, então ele pega um caminhão de brinquedo. Não tem nada a ver com o trabalho do pai, só a figura. Assim também nós. E você acha ruim? Você vira para o seu filho e fala assim: moleque, pega um caminhão de verdade aí, que esse negócio não é de verdade não. Você não fala isso. Você incentiva, você brinca com ele. Assim Deus também conosco. Deus olha para nós e sabe que nós ainda não estamos igual ao filho dele. Deus olha para nós e sabe que não estamos ainda glorificados e perfeitos como o filho dele. Mas Deus vem e trabalha com a gente. Deus vem e nos leva a crescimento. E para crescer, Deus colocou em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a semente divina que pelo Evangelho penetrou em nossos ouvidos, foi semeada profundamente em nosso coração, para que a árvore seja igual, para que futuramente, assim como Ele é, nós também sejamos. Porque a palavra de Deus diz em Filipenses 3, verso 20 e 21, 1 João 3, versículo 2, que nós teremos o nosso corpo semelhante ao corpo de Cristo, assim quando Ele aparecer nas nuvens do céu. Então, mães, você representa a esposa do Cordeiro. O pecado trouxe dor ao parto, assim também como trouxe complicações na formação espiritual dos crentes. Você vê os Gálatas aqui, Paulo sentiu dores de parto por ele 2 vezes, por causa do pecado. Assim também a igreja, ela deve suportar as fraquezas uns dos outros, até que todos cheguemos, Efésios 4:13, à unidade da fé. Ninguém deve chegar primeiro. Todos devemos chegar juntos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. E quem é este varão perfeito? É Jesus. Mas nós estamos aqui, recebemos de Deus o Espírito, que é a semente, e recebemos os dons de Deus, que são as ferramentas para trabalharmos nós uns aos outros, para todos chegarmos a esta perfeição de Cristo. O varão perfeito é Ele, o modelo é Ele. Nós todos seremos iguais a Ele. Agora, não. Mas já estamos sendo trabalhados de glória em glória, trabalhados, não levados por ventos de doutrina, mas sendo aperfeiçoados pelo Senhor, por sua palavra, para sermos como Cristo Jesus. Amém? Então, mães, quero pedir a vocês, olhem para seus filhos diferentemente a partir de hoje. Fala: eu nem sabia, diga assim, eu nem sabia que gerar um filho fazia Deus lembrar da igreja dele pessoas aceitando a fé.
Isso foi um privilégio dado a vocês. Nós, homens, nunca vamos saber o que é isso. Nós jamais iremos saber o que é isto. Agora, a Bíblia mostra algo mais do que o seu parto. A Bíblia mostra algo a mais do que o nascimento do seu filho no hospital. A Bíblia mostra que aquele dia representou uma alma que nasceria pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho. E Deus se agradou disto. Por isso concedeu, lá no jardim do Éden, Deus concedeu à mulher uma figura do verdadeiro prazer de Deus. O verdadeiro prazer de Deus é ter filhos parecidos com Jesus lá na frente. E como ele nunca fez nada sem dar uns avisos antes, sem colocar uns simbolismos antes, então ele usou a mulher como mãe para simbolizar os futuros filhos de Deus que seriam parecidos com seu filho, para que ele tivesse na eternidade uma grande família de todos nós semelhantes a Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus.